Em 2017, eu percebi que ser gestora de projeto era um saco e não trazia o que eu mais queria na época, que era respeito e um pouquinho de satisfação. Eu já sabia disso antes, porque desde 2006, quando eu entrei na Embrapa, eu era gestora de projetos. Eu era mais gestora do que liderada por outros em projetos. E em 2017 foi a situação que eu cheguei no limite. Eu falei, assim não dá para continuar. Eu tô carregando tudo nas costas. O pessoal tá seguindo nas suas atividades, fazendo as coisas para sua própria, eu interpretava para sua própria satisfação. E eu não entendia o que eu estava fazendo ali naquele papel. Então, eu convoquei uma reunião com o meu chefe imediato, com a equipe principal do projeto e pedi para sair da liderança do projeto. Foi uma reunião tensa, em que eu me vulnerabilizei, eu me mostrei realmente incapaz de ser líder, incapaz de ser gestora de uma equipe tão complexa, tão diversa. Mas, para minha surpresa, ninguém me substituiu. Eu não fui tirada da liderança. E pouco se falou sobre a questão. Ficou lógico depois uma situação tensa entre a equipe, muitas discussões, muito ressentimento, choro. Tenso mesmo. E eu não sabia como agir. Eu estava num período de insatisfação pessoal, porque eu não gostava do que eu fazia. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não sabia se era para eu estar em Sobral, se não era para eu estar em São Paulo, na minha terra, fazendo outras coisas, trabalhando em outras coisas. E foi um período muito ruim também, porque eu tive crises de mania mista, para quem sabe, isso em bipolaridade, são crises perigosas até, perigosas no sentido que a gente pode se se machucar mesmo, né? E não dá um resultado bom. Eu chegou no momento, foi evoluindo, até que eu comecei a pensar que eu teria que mudar, eu teria que tomar uma atitude para eu não só eu ter a satisfação que eu queria, mas também para eu conseguir dar o retorno que se esperava de mim no trabalho. Eu percebi logo que o começo disso tudo era no autocuidado. Então, eu, obesa, com cada vez aumentando o peso mais e diminuindo a minha capacidade física, eu tomei uma decisão que não foi uma decisão fácil, mas que foi o começo. E foi motivada não só pelas minhas comorbidades, mas foi motivada pela morte do meu irmão. E eu percebi que ele doente, ele não tinha muito o que fazer em relação ao câncer dele, mas eu tinha o que fazer. Eu tinha como tentar escapar da minha própria morte, né? Então eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica. Foi um período difícil, lógico, quem sabe, quem passou pela bariátrica sabe como é que é a restrição, mas foi um período que me levou a um autoconhecimento, a um autocuidado, a olhar para mim mesma. Eu também comecei a procurar ferramentas, né, individuais para saber gerir não equipes logo de cara, mas saber gerir a minha vida, saber gerir o meu tempo, a minha dedicação, as minhas pressões, próprias pressões psicológicas, emocionais, saber como lidar com as pressões. Então eu comecei a fazer cursos. E um curso importante que caiu na minha vida foi o curso do Enneagrama, né? Eu me descobri em uma personalidade perfeccionista, lógico, eu realmente sempre tive essa busca da perfeição, que eu julgava ser uma coisa boa, a busca de fazer as coisas corretas, moralmente corretas,
que eu julgava ser uma pessoa boa, uma coisa boa, mas eu também percebi que esse perfil número 1 do Eneagrama, do perfeccionista, era um perfil julgador, que julgava as outras pessoas e que esperava que as outras pessoas fossem iguais a mim, que tivessem o mesmo perfeccionismo, que entregassem as coisas com rapidez, com qualidade. E eu julgava as pessoas por isso e queria que elas e cobrava elas para isso também. Então eu percebi que esse era um dos principais motivos pelos quais eu não era uma boa gestora dos meus projetos, porque eu julgava as pessoas. Eu passei então a tentar olhar cada indivíduo da sua maneira. Lógico, eu não sei classificar todos no Enneagrama, nem todos, mas eu sei saber que eles são diferentes de mim e cada um tem as suas potencialidades. Então eu comecei a ver essas potencialidades, comecei a ser gentil e a motivar. E lógico, no começo isso soa falso e às vezes é falso, mas eu comecei a adotar isso com tanta energia que se tornou a motivação e a gentileza se tornaram coisas próprias minhas e não eram próprias. Quem me conhece de tempos atrás sabe que eu não sou uma pessoa gentil ou não era uma pessoa gentil. Mas a gentileza tomou conta da minha vida e eu achei isso importante. E foi uma coisa que foi uma ação que eu tive e que foi atrás e que chegou na minha vida e virou automático. Então, eu comecei a perceber que gerir equipes era gerir pessoas diferentes, com competências diferentes. E que eu não precisava centralizar tudo. Eu não tinha como centralizar tudo. Ninguém tem todas as capacidades. Percebi que as pessoas da minha equipe eram pessoas competentes e que eu tinha que valorizar essas competências e fazer a motivação para aflorar essas competências. Com o passar do tempo, eu vi que aquela minha equipe não responsiva, não respeitosa, estava começando. Na verdade, eu estava começando a olhar a capacidade de cada um e a respeitar e começamos a agregar. Eu comecei a delegar quando não era da minha capacidade. Comecei a confiar. Confiança é uma coisa que o líder tem que ter, tá? Mesmo que ele tenha aquele receio que não vai ser entregue no momento certo, que não vai ser entregue com qualidade, ele tem que ter confiança na sua equipe. E se a sua equipe é bem formada, com competência, ela vai entregar. E se você motivar, ela vai entregar ainda mais. Eu aprendi a saber o que é assumir que você não sabe uma coisa e que o outro colega da sua equipe sabe e você se voltar a ele. Isso é o delegar, né? Aprendi também que tem momentos em que o líder tem que agir só e não incomodar a sua equipe. São coisas de gestão, coisas que ele pode delegar sozinho, que ele pode resolver sozinho, né? Que não precisa incomodar a equipe, tem que deixar a equipe voando para produzir o seu melhor. Então, as coisas burocráticas podem ser, às vezes, centralizadas no líder. Aprendi também, principalmente nessa pandemia, o que é ser líder e ser mulher. O que é a vantagem de ser mulher em ser líder? Dizem os neurocientistas que a mulher é multitarefa, que o homem não consegue fazer isso. O homem, às vezes, é mais focado numa tarefa só. A mulher consegue ser multifocada. E eu aprendi o que é ser multifocada em casa, trabalhando em casa, trabalhando no trabalho, em teletrabalho,
trabalhando em casa, nas minhas tarefas domésticas, cuidar dos gatos, cuidar da casa, cuidar da minha alimentação, né? Aprendi a ser líder com prazer, né? Eu procurei ferramentas de autocuidado, procurei ferramentas de liderança, fiz cursos, estou fazendo cursos de autocuidado, de liderança em tempos de crise, de liderança, cursos diversos, curso de mindfulness, para ter um equilíbrio, saber desligar, ter atenção plena, né? E tem coisas que eu não aprendi em cursos e que não se aprende em cursos, mas se aprende com a interação com as pessoas. Saber quando uma ferramenta que elas te oferecem é uma ferramenta boa e você agradecer por isso e utilizar e aprender a utilizar. E se você não consegue aprender sozinho, revolta aquela pessoa, fala, escuta, me dá uma dica como isso funciona. Então, eu aprendi a ouvir os mais experientes líderes da Embrapa e a receber essas ferramentas de bom grado. Aprendi o que, na prática, é a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que muita gente vê nesses cursos de liderança, mas a gente não sabe o que é. Eu aprendi que eu tenho a mentalidade, ou mindset, né? Para falar um termo em inglês, né? Do job, né? Eu aprendi o que é ter mindset de crescimento. É saber que você nunca tá pronto, que você sempre pode evoluir. E muita gente, comecei a identificar pessoas com mindset fixo, aquela pessoa que acha que todo mundo tem que ser bom em tudo, né? E que ela tá pronta e que ela não pode evoluir, né? E essas pessoas, uma dica para elas também, se continuarem julgando as outras pessoas assim, que não podem evoluir, elas, enquanto julgam assim, não podem evoluir elas mesmas, tá? Então, hoje eu sei que eu tenho uma mentalidade de crescimento e que eu vou estar sempre na procura. O caminho, para mim, é o principal, não é o resultado. O resultado, lógico, a gente vai atrás dele, mas o que me dá prazer é o caminho. É quem está no meu caminho, é como eu faço esse caminho, quem está junto comigo nesse caminho, qual é a minha equipe. Eu, lógico, em 2017 estava num período ruim e eu ainda colho os resultados de avaliações da Embrapa desse período ruim. Eu, por 2 anos, tive a avaliação pior da Embrapa, né? E foi justa, porque eu não produzi o que eu deveria produzir. Ano passado, referente ao ano passado, eu melhorei um pouco, mas ainda eu posso melhorar muito. E eu sei que eu estou no caminho. E eu sei que esse ano é um ano especial. Eu procuro me aperfeiçoar no técnico. Lógico, eu sou uma pesquisadora, eu tenho um perfil técnico. E eu vou atrás disso também. Mas uma coisa que o técnico, algum dia, pode ser substituído por máquinas. Mas o fator humano, o fator das relações, dificilmente vai ser substituído por máquinas. Então, eu me formo hoje, prioritariamente, nesse sentido, no sentido pessoal, de saber lidar com as pessoas, mas antes mesmo, saber lidar comigo mesma, tá? A gente não pode gerir equipes se a gente não gere a si mesma, tá? Eu não tô pronta? É a pergunta do vídeo. Quando eu deixei de ser gestora de projeto para ser uma líder? Eu não sei. Eu não sei se eu consegui. Mas eu sei que eu estou no caminho. E eu sei que eu tenho uma equipe boa. A minha equipe, aquela equipe que eu jogava problemática em 2017, ela se renovou. O projeto foi até prorrogado. E eu montei 2 outros projetos com a mesma equipe e com equipes diferentes. Equipes novas, desafiadoras. Equipes de outros estados.
Isso me dá um prazer trabalhar, poder gerir e compartilhar com essas pessoas que não tem palavras, tá? Não é o prazer de eu saber que eu sou excelente no meu nível técnico, mas é o prazer de eu saber que eu estou no caminho de conviver com essas pessoas e aprender delas, o melhor delas, e a delegar e a confiar. Hoje eu confio na minha equipe, eu sou segura, muito segura, por causa da equipe que eu tenho. E quiçá eu possa ser líder, realmente, e dar o retorno que um líder deve dar, que é a gentileza, que é a motivação, que é o pulso quando tem que ser tomado, né? Que é saber gerir o emocional, os problemas, saber gerir com assertividade. Bom, eu poderia estar aqui falando horas, mas não é objetivo. Já está um vídeo muito longo. Então eu digo, a gente pode saber liderar, pode saber gerir equipes desafiadoras. Hoje eu não acho que a minha equipe é difícil, eu acho que ela é desafiadora. E que isso é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade. E eu não vou falar mais, senão vai ficar muito longo. Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de julho de 2020. Estamos aí na pandemia, mas estamos aqui aprendendo. A minha equipe, eu amo vocês por tudo. E obrigada.